Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Até que enfim, né, torcedor? Vamos falar de campo e bola, de futebol realmente, né? Coisa que interessa, que é o carro-chefe do Santa Cruz. Nesses últimos dias a gente só falou de SAF, bastidores, que inclusive estão pegando fogo, tá? Mas aí, deixa pegar fogo, a gente vai falar do que interessa. E esperamos que essa zoada, essa bagunça que está nos bastidores do Santa sobre SAF, de ex-diretores aí, ex-presidentes, vocês estão vendo aí, né, investidores sendo atacados por jornalista, investidor atacando o conselho, ou seja, isso aí tudo, torcedor, você sabe que gera polêmica, você sabe que tudo isso aí pode sim interferir dentro do campo, e é coisa que a gente não quer. Quem não lembra em 2020, naquela eleição, naquela guerra ali, né, que teve o grupo de Tininho, que era o Tininho era o atual presidente, e o Pro Santa, né? O Santa Cruz era líder do Campeonato Brasileiro da Série C, um time muito bem montado, um time que estava bem no campeonato, inclusive fez a melhor campanha da Série C daquele ano de 2020. Final das contas, o time não subiu, e no ano seguinte, quando o Pro Santa assume, o Santa Cruz é rebaixado para a Série D. Ou seja, em um ano, o time saiu de quase acesso para a Série B para um rebaixamento para a Série D. Ou seja, interferiu dentro de campo. Todo mundo sabe que interfere, né? Esperamos que essas brigas políticas, esse assunto SAF, esses bastidores que estão pegando fogo, não afetem dentro do campo. Todo mundo viu como foi a semana, né? Ameaças aí, né? O desembargador Bartolomeu Bueno entregou o cargo da comissão fiscal, depois voltou atrás, demoveram ele da ideia, ele voltou para o cargo, conseguiram convencê-lo, né? Pessoas aí estão sendo ameaçadas, ou seja, protesto teve na frente do Arruda, torcedores pedindo SAF de forma pacífica. A gente parabeniza os torcedores que fizeram, e aí os bastidores estão pegando fogo, torcedor. Mas a gente vai falar aqui de campo e bola, vamos falar aqui sobre a escalação do Santa, vamos falar também de alguns possíveis desfalques do América de Natal, arbitragem, torcedor do Santa que está indo em peso para o Rio Grande do Norte, o Cash Coral vai estar lá presente também, tá? E aí a gente vai trazer alguns detalhes sobre essa partida importantíssima entre América de Natal e Santa Cruz, torcedor. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, torcedores. Vamos embora, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogão entre América de Natal e Santa Cruz. Primeiro, torcedor, aqui é a situação da tabela, tá? Santa Cruz é o líder com 22 pontos, seguido pelo Central, que tem 20, e o América de Natal vem logo atrás, com 19. O detalhe é o seguinte: se o Santa Cruz quiser permanecer na liderança, ele não pode perder, porque é confronto direto com a América de Natal. Porque o Central joga em Caruaru, no seu reduto, diante do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Ou seja, queremos que não, né? Vamos até bater na madeira aqui, né? Mas se o Santa Cruz perde o jogo, ele pode terminar a rodada em terceiro colocado. Veja como uma derrota já muda todo o cenário. Uma derrota, né, que foi no jogo contra o Central, e se perder agora são duas derrotas, ou seja, duas derrotas, o time que era líder folgando, com folgas, pode terminar na terceira colocação. Por isso que esse jogo é muito importante, torcedor. E os bastidores como foram durante a semana, protesto, tudo isso que a gente falou, a gente espera que não tenha interferido dentro do campo, torcedor. E aí tem um jogão, né? E outra coisa, é confronto direto. Todo mundo sabe, confronto direto não se joga, se vence. Se você não der para vencer, não perde o jogo, porque aí você segura o seu adversário também. Então, é um jogo dificílimo, torcedor.
O América de Natal. O América de Natal, ele tem diversos jogadores experientes, tá? É provável que ele não conte com o seu centroavante, o Salatiel, né? O Salatiel, durante a semana, se machucou no treino. E o que a gente ouviu da imprensa potiguar é que o Salatiel é dúvida e deve ficar de fora desse jogo. O América de Natal, que tem o executivo de futebol, né, Constantino Júnior, foi vitorioso pelo Santa Cruz como diretor de futebol, mas como presidente não teve o mesmo sucesso. E está lá, é o executivo de futebol contratado pela SAF do América de Natal. Então o América de Natal também tem Souza, né, aquele ex-Náutico, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro. O Moacir Júnior, que é o treinador do América de Natal. O Moacir Júnior, inclusive, ele era o treinador do Betim, naquele ano que o Santa Cruz subiu da Série C para a Série B. Aquele jogo que o Santa Cruz fez, aquele jogo memorável no Arruda, onde venceu por 2-1 o Betim. Então, é um time muito experiente. Tem o Renan Bragança, né, goleiro, que foi do Náutico no ano passado na Série C. Guilherme Paraíba, zagueiro, que foi do Retrô. Ou seja, é um jogo bom, né? É um jogo no Arena, que vai ser na Arena, né? Arena das Dunas. É um jogo bom. O jogo de dois times que são candidatos ao acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C do ano que vem. E aí, é jogo bom, jogo grande, jogo de detalhes, né? Que o Santa Cruz vai contar assim com o seu torcedor, tá? A carga de ingresso disponibilizada para o torcedor do Santa, né? Pouco mais de 2.000, 2.500 ingressos, já foi esgotada, torcedor. Ou seja, o torcedor do Santa está indo, né, em grande número, determinado do que foi determinado para o torcedor do Santa. O torcedor do Santa esgotou os ingressos lá. A gente não sabe se vai ter uma carga reserva, mas a torcida do Santa já esgotou em menos de 6 horas a carga disponível que o América de Natal disponibilizou, torcedor. O Cássio Coral vai estar presente, tá? O nosso repórter cinegrafista Paulo Henrique já está na estrada e vai fazer todo o trabalho lá de pré-jogo, de pós-jogo para Santa Cruz e América de Natal e Santa Cruz. Se você vê lá a reportagem do Cássio Coral, dá moral lá pra gente, que a galera tá lá para fazer esse trabalho, para escutar o torcedor do Santa e você também passar aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram do Cast Coral, torcedor. Como é que vem o Santa, torcedor? Aqui, ó. Provável escalação do Santa, tá? Tem algumas dúvidas, né? Mas a gente acha que o treinador Marcelo Cabo ele não vai mexer muito, tá? E aí a gente espera que ele faça o fácil, né? O óbvio, né? Que tem que fazer. O Matheus Vinícius não joga, expulso no último jogo contra o Central. E aí deve entrar o William Alves. Escalação do Santa: Felipe Alves, bastante criticado. O Yuri Ferraz ou Totti. Matheus Vinícius não joga, entra o William Alves e o Eurico. Lateral esquerdo, Vinícius Silva. Eu acho que ele não vai botar o Natan de titular, mas o Vinícius Silva deve jogar. A dupla de volante, Balotelli e Gabriel Galhardo, que foram no último jogo discretos, não foram nem de longe aquela dupla de volante que a gente está acostumado a ver. E na meia, o jogador William Júnior também foi muito discreto e nos últimos jogos o William Júnior não vem jogando bem, torcedor. Então, o William Júnior é o camisa 10 do Santa, né? É o meia armador. Trio de ataque, que não mexe aí, tá? O trio de ataque vem bem. No último jogo também foi mal. O Giovani foi o melhorzinho do trio de ataque no jogo passado, mas também não foi nem de longe o Giovani que a gente está acostumado a ver. Ou seja, torcedor, num resumo geral, no último jogo o Santa Cruz foi muito abaixo do que o torcedor está acostumado a ver no Arruda. Então, Giovani, Thiaguinho e Thiago Galhardo, esse deverá ser o time do Santa Cruz. Arbitragem baiana, torcedor, tá aqui, ó. Arbitragem baiana, o nosso amigo Moisés Oliveira da Rádio Transamérica já postou na sua conta no X. Os auxiliares são todos do Rio Grande do Norte, torcedor. E aí, você vai pro jogo? Se você for pro jogo, vê a reportagem do Cássio Coral lá, dá moral, tá bom? Comenta aqui, quanto é que vai ser o jogo? Qual o placar do jogo, torcedor? Eu já vou arriscar, tá? 1-0 para o Santa Cruz. Que o Santa Cruz tem um tabu lá, hein? No século, o Santa Cruz só perdeu um jogo pro América de Natal, que foi em 2003 por 2-0. Nos demais jogos, o Santa Cruz vem tendo vantagem, né? Foram 6 jogos, 3 vitórias do Santa, 2 empates e 1 derrota. A última vitória lá, o último jogo lá em Natal foi em 2014 pela Série B. O Santa Cruz venceu por 1-0, gol do Léo Gamalho. Ou seja, torcedor, o Santa Cruz tem vantagem jogando lá
em Natal. Esperamos que essa vantagem continue, que o Santa Cruz saia vitorioso desse duelo, torcedor. Vamos agora, né, passar para o nosso treinador, né, o Marcelo Cabo, né? O que é que o Marcelo Cabo espera desse jogo? Como foi a preparação do Santa Cruz para esse duelo entre América do Natal e Santa Cruz? Jogo importantíssimo, torcedor. Jogo muito importante que o Santa Cruz não pode perder, porque senão vai ser ultrapassado, e ultrapassado com força, tá? Como a gente falou, pode ir para a terceira colocação. Na tela, o nosso treinador, Marcelo Cabo. Queria que você falasse sobre esse jogo importante, um jogo, né, fora de casa. Que você falasse um pouco sobre essa equipe do América de Natal. Boa tarde, Thiago. Prazer tê-lo aqui. É um jogo que a gente reputa como um clássico regional, né? Era uma equipe muito forte que a gente vai enfrentar, atual campeão potiguar. A gente teve a oportunidade de enfrentá-los no primeiro turno, e a gente sabe que enfrentar o América na Arena sempre foi um jogo muito difícil, mas a gente está tendo uma semana muito proveitosa de trabalho. A gente, né, sempre a expectativa de trazer um bom resultado. Os nossos números fora de casa, dentro de uma competição muito difícil, como é o campeonato que nós estamos jogando, é um aproveitamento que nós temos muito bom fora de casa, e pretendemos continuar com essa performance, pegando uma equipe do América, uma equipe que tem os números muito favoráveis a eles dentro de casa, uma equipe muito forte. Mas eu estou entendendo que clássico, quando você trata de clássico, independente de jogar em casa ou fora, é sempre muito equilibrado. E a gente espera ter uma equipe muito competitiva para que a gente possa buscar os 3 pontos desse compromisso diante do América. Marcelo, boa tarde. Ok? Marcelo, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz P Eterno Amor. Marcelo, como você avalia o desempenho do Santa Cruz na partida contra o Central, e o que precisa ser ajustado para o jogo contra o América? Boa tarde, João. Prazer novamente tê-lo aqui. A gente fez uma partida com muitos recortes diante do Central, né? A gente não fez um mau primeiro tempo, a gente fez um bom primeiro tempo. E a sua pergunta ela é importante, porque é uma pergunta que a gente é diferente da coletiva pós-jogo, porque a gente tem uma semana, a gente analisa o jogo, contextualiza, conversa com os jogadores. Então é uma ótica completamente diferente do que a coletiva pós-jogo, que você nem conseguiu analisar e ver nada. Por isso que eu quero te parabenizar pela pergunta, é a oportunidade que nos dá de elucidar a partida. A gente fez uma partida de tempos distintos. Nós fizemos um bom primeiro tempo, onde a gente não foi em nenhum momento ameaçado pela equipe do Central, onde a gente teve o controle do jogo, a gente teve boas oportunidades para abrir o placar. Eu te reputo que os primeiros 20 minutos foi muito bom, e o restante foi bom. A gente teve oportunidade, talvez aí em 4 oportunidades, de abrir o placar com uma bola na trave, e o jogo controlado, como a gente tem dentro de casa. A única diferença dos outros jogos é que a gente não conseguiu abrir o placar como a gente sempre pregou nos primeiros, pelo menos 20 minutos, para ter um bom controle do jogo. E aí confesso a você que no segundo tempo a gente teve uma queda de rendimento. Que nem eu sempre falo, o adversário vai para o intervalo, ele também ajusta a equipe dele. E aqueles pontos que a gente estava conseguindo explorar bem do Central, eles conseguiram ajustar. E a gente teve ainda... Começamos logo o segundo tempo com uma boa chance de Giovani de abrir o placar. Tivemos oportunidade de abrir o placar. E aí parece que o Central teve muito mais volume que a gente. Não foi. O Central teve 2 boas oportunidades até a expulsão, que foram 2 entradas pela direita, uma finalização e um cruzamento que foi tirado assim pelo Eurico. E aí a gente tem a expulsão. Uma expulsão que, te confesso, que impactou no jogo. A gente ficou com -1. Demoramos a ajustar o jogo com -1, aonde a gente acaba sofrendo o gol, e ali depois dos 35 minutos a gente conseguiu um melhor ajuste, e aí criamos talvez 2, 3 oportunidades de empatar o jogo, e não foi o suficiente. Então, assim, posso resumir que foi um jogo de 2 tempos muito distintos. ¡Vamos, Santa!